Deixa eu começar hoje te fazendo uma pergunta muito sincera. Você já terminou uma análise no laboratório? Conferiu o cálculo, conferiu o método, olhou novamente para o resultado e mesmo assim ficou com aquela dúvida: será que isso realmente está correto? Se você já sentiu isso alguma vez, saiba que você não está sozinho. Essa sensação de insegurança, ela é muito mais comum do que parece entre os estudantes e analistas que estão começando na área. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Domine a Bancada. E o tema de hoje é um assunto que quase todo mundo já passou. Por que que tantos estudantes saem da faculdade com medo de trabalhar em um laboratório? Mas antes de começar, deixa eu me apresentar bem rapidinho para quem é novo por aqui e ainda não me conhece. Eu sou Karen Feitosa, eu sou tecnóloga em alimentos e eu atuo há 15 anos em um laboratório de análises físico-químicas. E aqui neste perfil, eu compartilho conhecimentos práticos para ajudar estudantes e analistas a trabalharem com mais exatidão, precisão e confiança na bancada. Se esse tipo de conteúdo ele faz sentido para você, já aproveita agora para deixar o seu joinha no vídeo. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estudam ou trabalham em um laboratório. E se você conhece alguém que está começando na área ou que ainda se sente inseguro na bancada, compartilha também esse vídeo com essa pessoa, porque esta conversa ela pode ajudar muita gente por aqui. Agora deixa eu te explicar bem rapidinho para quem é essa aula de hoje. Essa aula ela é para estudantes que estão na graduação, para quem está começando a trabalhar em laboratório e também para analistas que, mesmo já estando na área, ainda sente certa insegurança na bancada. É para quem quer entender melhor o que realmente acontece no dia a dia da bancada do laboratório e desenvolver mais confiança na execução de suas análises. Agora também é importante eu dizer para vocês, para quem não é essa aula não é para quem acredita que trabalhar no laboratório é apenas seguir um protocolo de forma automática, sem entender o que está acontecendo no passo a passo da análise. E também não é para quem não tem interesse em desenvolver um olhar mais crítico e técnico para a bancada. Porque aqui a ideia nunca foi apenas repetir um método. A ideia é entender o que está acontecendo em cada etapa da análise. Agora, vamos ao ponto, porque existe uma situação muito comum. O estudante, ele passa anos estudando disciplinas importantes, como a química analítica, as análises laboratoriais, métodos e cálculos. Durante a graduação, você aprende muita coisa. Aprende sobre as reações químicas, aprende sobre os princípios analíticos, aprende como fazer os cálculos do laboratório. E no papel, tudo parece fazer muito sentido, tudo parece ser muito fácil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você já terminou uma aula prática na faculdade pensando algo assim? Eu entendi o método, mas será que eu saberia fazer sozinho essa análise? Porque existe uma diferença muito grande entre ver um método funcionando em uma aula prática e ser responsável por uma análise em um laboratório de verdade. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu senti isso. Eu ainda estava no início da minha experiência dentro de um laboratório, né? E naquele dia eu precisava realizar uma análise que, teoricamente, eu já conhecia o método, né? Era um método que eu já tinha visto, eu já tinha estudado ele na faculdade, eu já tinha feito algo parecido ali com ele na faculdade. Então, no papel, era tudo muito simples. Mas quando eu fiquei ali, na frente da bancada, com aquelas vidrarias, com os reagentes, com o método ali na minha frente, eu lembro que eu parei e pensei, meu Deus, e se eu fizer algo errado? E se o resultado não fechar? E se eu estiver deixando passar algum detalhe que eu nem sei que existe? E essa é uma sensação muito específica de quem trabalha em laboratório, porque diferente de muitas outras áreas, num laboratório, um pequeno detalhe pode alterar um resultado inteiro.
Às vezes, é um volume ligeiramente diferente. Às vezes, é uma solução que ela não foi completamente homogeneizada. Às vezes, é um comportamento da reação que passa despercebido. E quando você está começando, é muito comum sentir que existe algo que você ainda não domina completamente. E com o tempo, eu percebi uma coisa muito importante. Essa insegurança, ela não aparece porque o estudante não estudou o suficiente. Ela aparece porque existe uma diferença muito grande entre conhecer o método e entender o que está acontecendo durante a análise. E é exatamente aí que muitos estudantes começam a sentir que falta alguma coisa. E o primeiro ponto que explica por que muitos estudantes saem da faculdade inseguro para trabalhar em um laboratório é o seguinte: a faculdade, ela ensina muita teoria, mas quase não ensina o raciocínio de bancada. Durante a graduação, o estudante aprende conteúdos extremamente importantes, isso é fato. Ele aprende sobre as reações químicas, sobre os princípios analíticos, sobre os métodos de análise, sobre os cálculos dessas análises, e tudo isso é fundamental. Mas existe uma habilidade que quase nunca é ensinada de forma explícita: aprender a pensar como um analista de bancada, ou seja, aprender a olhar para um procedimento e se fazer perguntas como: por que é que essa etapa existe? O que é que pode dar errado aqui? O que acontece se esse volume não estiver correto? O que exatamente esses reagentes eles estão fazendo nessa reação? Na prática, muitos estudantes aprendem a executar o método, mas não aprendem a interpretar o método. E isso faz muita diferença. Porque quando algo sai diferente do esperado, e isso é muito comum dentro de um laboratório, quem apenas executa o procedimento fica perdido. Mas quem entende o raciocínio por trás da análise consegue investigar o que pode ter acontecido. E é exatamente nesse ponto que começa a nascer a insegurança. Porque quando você não entende completamente o que está acontecendo na bancada, qualquer pequena variação parece ser um grande problema. Eu lembro que teve um momento que ele ficou muito marcado para mim. Eu já estava trabalhando no laboratório, já tinha algum tempo. E eu precisei fazer uma análise que ela fazia parte da rotina. Era um método que, teoricamente, eu já sabia executar, né? Então, eu preparei tudo. Eu fiz a análise, eu fiz o cálculo, e quando eu cheguei no resultado final, meu Deus, ele simplesmente não fazia sentido. Fugiu completamente do resultado que eu esperava. A primeira coisa que eu fiz é o que todo mundo faz: fui revisar o cálculo. Depois eu refiz a análise, refiz a solução, li e reli várias vezes o método. E mesmo assim eu ficava pensando: em que momento eu posso ter errado? E essa é uma sensação que muita gente que trabalha no laboratório já sentiu. Porque às vezes você faz tudo o que acredita estar correto, mas ainda assim surge aquela dúvida: será que eu deixei passar algum detalhe? Depois de revisar todo o procedimento, eu percebi que o problema não estava no cálculo, não estava no método. O detalhe ele estava na preparação da diluição da minha amostra. Ela não tinha sido completamente homogeneizada antes da retirada das alíquotas para fazer as análises. Ou seja, a amostra que eu estava analisando, ela não representava exatamente a solução como um todo. E foi nesse tipo de situação que eu comecei a perceber algo muito importante. No laboratório, muitas vezes o problema não está nos grandes erros, ele está nos pequenos detalhes da execução que passa despercebidos. E aqui vai uma reflexão importante. Saber seguir o método não é a mesma coisa que entender uma análise. Quando você entende o que está acontecendo em cada etapa, a bancada deixa de parecer um lugar cheio de incertezas e passa a fazer muito mais sentido. O segundo fator que explica por que muitos estudantes saem da faculdade inseguros para trabalhar em um laboratório é a diferença entre o laboratório acadêmico e o laboratório profissional. Durante a graduação,
As aulas práticas, elas normalmente, elas acontecem em um ambiente que ele é muito controlado. Muitas vezes, quando o aluno chega no laboratório, a bancada ela já está ali toda montada, tudo no seu lugar, as soluções já estão preparadas, as vidrarias que você vai usar já está separada, existem poucas amostras para analisar e existe muito tempo para executar o procedimento. Além de que o professor está ali acompanhando cada detalhe. E muitas vezes o foco da prática é apenas demonstrar o método. Então você está ali realizando a aula prática, está tudo sendo muito controlado. Se você errar, o professor vai estar ali, ele vai ver ali no momento, ele já vai te corrigir, já vai dizer como é a forma certa que deve ser feito, né? Então ali naquele momento você não vai precisar ter que escolher a vidraria que vai usar. Você chega lá, a vidraria já está pronta. Você não vai ter que preparar a solução, porque você chega lá, a solução ela já está preparada. Então é tudo muito diferente. Quando esse mesmo estudante ele entra em um laboratório profissional, ele encontra uma realidade que ela é bem diferente disso. Na rotina de um laboratório, normalmente existe várias análises acontecendo ao mesmo tempo. Essas análises elas têm prazos para entrega, tem que ter uma necessidade de organização dessa rotina e, principalmente, uma maior autonomia na execução das análises. E essa mudança de ambiente, ela pode gerar muita insegurança no início. Não porque o analista ele não saiba a técnica, ele sabe, mas porque ele ainda não teve tempo suficiente para desenvolver a confiança na execução da técnica dentro da rotina real do laboratório. Eu lembro de uma situação que ela é muito comum, acontece muitas vezes. Um ex-aluno da faculdade, ele começou a trabalhar em um laboratório. E de vez em quando, ele vinha falar comigo com algumas dúvidas. E o curioso é que muitas vezes eram dúvidas que teoricamente pareciam coisas tão simples. Era coisas do tipo como, Karine, qual a vidraria que tu costuma usar para fazer essa análise? Essa solução aqui, como é que tu prepara ela? Esse volume dessa análise, tu mede ele, é na pipeta ou é ali na proveta? E no início, até parecia bem estranho aquelas perguntas, ele tinha acabado de sair da faculdade e era tudo tão óbvio. Mas depois ele mesmo comentou algo interessante comigo. Na maioria das aulas práticas da graduação, quando ele chegava no laboratório, a bancada já estava lá, praticamente pronta. As soluções elas já estavam todas preparadas, as vidrarias elas já estavam todas separadas corretamente e o foco era apenas executar o método demonstrado. Já no laboratório, onde ele começou a trabalhar, a realidade era muito diferente. Ele precisava decidir qual vidraria que ele ia usar, como preparar as soluções, como organizar as sequências das análises, e foi nesse momento que ele percebeu que, apesar de conhecer o método, ainda estava desenvolvendo confiança para tomar decisões na bancada. E isso é algo muito comum no início da carreira, porque na faculdade, muitas vezes você executa uma análise poucas vezes. Já no laboratório profissional, não. Você executa aquela mesma análise dezenas, às vezes centenas de vezes. E é nesse processo de repetição consciente que a segurança ela começa a aparecer. Porque confiança na bancada não vem apenas de conhecimento teórico, ela vem da experiência prática acumulada ao longo do tempo. O terceiro fator que faz muitos estudantes saírem da faculdade inseguros para trabalhar em laboratório é quando o aprendizado fica focado apenas na execução das etapas e não no entendimento do método. Durante a formação, muitas vezes o aluno ele aprende o procedimento quase como uma sequência de passos, né? Algo como pipetar um volume, adicionar um reagente, aquecer a amostra, realizar a titulação, fazer o cálculo final, tudo ali, né? Naquela sequência. Ou seja, ele aprende o que fazer, mas nem sempre aprende profundamente o porquê de cada etapa estar ali. Quando o analista entende essas coisas, ele passa a enxergar a análise de uma forma muito mais clara. Mas quando esse entendimento ele não existe, qualquer pequena variação na análise pode gerar uma insegurança muito grande. E é aí que aparece aquela sensação muito comum no início da carreira. Eu sei fazer o método, mas eu não sei explicar o que está acontecendo. E isso gera bastante insegurança, porque quem apenas executa um método fica dependente de repetir exatamente as mesmas condições
para se sentir seguro. Já quem entende o método e consegue interpretar ele, consegue investigar e ajustar a análise quando algo foge do esperado, ele é muito mais confiante. Então, quando muitos estudantes saem seguros da faculdade para trabalhar no laboratório, isso normalmente não acontece por falta de capacidade. Na maioria das vezes, essa insegurança nasce desses 3 fatores principais que eu falei aqui para vocês. O primeiro, porque a formação ela ensina muito bem a teoria, mas ela quase não desenvolve o raciocínio de bancada. O segundo, porque existe uma diferença muito grande do ambiente controlado das aulas práticas e a rotina real de um laboratório profissional. E o terceiro ponto é porque muitos estudantes ele aprendem a executar as etapas do método, mas eles não chegam a entender profundamente o que está acontecendo em cada fase da análise. E quando essas 3 lacunas elas começam a serem preenchidas, algo muito interessante acontece. A bancada ela deixa de parecer um lugar cheio de dúvidas e insegurança e passa a se tornar um espaço de clareza, confiança e domínio técnico. Porque dominar a bancada não é apenas saber seguir um procedimento passo a passo, é entender o que está acontecendo em cada etapa da análise. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu essa insegurança quando começou a trabalhar no laboratório? Ou talvez ainda esteja passando por isso? Conta aqui para mim nos comentários, porque eu realmente gosto de ler as experiências de quem está na área. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo e compartilhar esse conteúdo com alguém que também trabalha ou estuda no laboratório. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e nos vemos na nossa próxima aula da série Domine a Bancada.